Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu vim contar mais uma história para vocês. A nossa história de hoje é o fantasma do casarão, né? O casarão mal assombrado. Então vamos lá. Essa história é essa história real, tá? Foi uma seguidora aqui do canal que mandou pra gente. Essa história aconteceu no interior de São Paulo. E o nome da moça, vamos falar que era Joana, vai. A Joana, ela se casou, né? E tinha 2 filhos pequenos. Ela era do Paraná, só que daí o marido dela foi transferido para São Paulo para trabalhar numa firma e no interior de São Paulo, e eles vieram. Aí ficaram procurando casa para morar e nada. Aí alguém falou assim para ela, olha, lugar assim, assim tem um casarão, né, que dá para alugar, né? E eles foram lá ver, gostaram do casarão e é um lugar, um aluguel razoável, um aluguel barato. E ela ficou encantada com aquele casarão. Ela falou, ah, não, eu quero ficar nessa casa aqui. O marido não gostou. Ele falou, ah, não, é uma casa antiga, assim, muito grande. Não gostei. Achei, assim, uma energia muito pesada. Mas ela não, ela gostou daquela, ah, não, eu quero ficar lá, eu gostei, não sei o quê. Eu quero arrumar do meu jeito. E ela era aquele tipo de pessoa que não acreditava em nada. Aí mudaram pro casarão. Ela, o marido e 3 filhos pequenos. Só que o marido, ele só vinha os finais de semana, porque ele trabalhava numa outra cidade bem longe, ele só vinha os finais de semana. E tudo bem, ela ficou com as crianças lá, né? A primeira semana, toda alegria, decoração, arrumação da casa. E o primeiro mês foi de boa, tirou de letra, assim, muito feliz ali com aquela casa, muito contente. Então ela achou que estava tudo uma maravilha. Só que um mês depois ela começou a ver coisas estranhas, né? Ela colocava uma coisa num lugar, a coisa não amanhecia ali. Tipo, botava a escova no banheiro, a escova não tava. Aí começou a aparecer coisas estranhas assim, tava vendo televisão, a televisão apagava do nada, a luz apagava do nada, e sempre coisas estranhas acontecendo, ela achou que era coisa da cabeça, né? Ela faz, isso é coisa da minha cabeça. Só que ela começou a ver que as crianças estavam dormindo de noite no quarto delas, acordava gritando e chorando que tinha alguém puxando o pé. Ela achava que era mentira, aí levava pro quarto dela para dormir sossegada. E assim começou, ela começou a ver que de noite estava dormindo, via alguma coisa arrastando, como se fosse corrente arrastando, porta batendo, panela caindo, chegava na cozinha, não tinha nada no chão, era barulho de copo quebrando, chegava na cozinha, não tinha copo nenhum quebrado, e aquelas coisas estranhas sempre acontecendo assim. Ela começou a ficar com aquelas coisas na cabeça, né? Ela falou, mas alguma coisa estranha tem aqui, porque eu ouço barulho de copo quebrando, chego na cozinha, não tem copo nenhum no chão. Tudo que ela escutava é nada. E à noite estava dormindo e via que tinha alguém no corredor, arrastando um chinelo no corredor ali. Ela abria a porta, não tinha ninguém, entendeu? E aquilo ali foi aumentando, aumentando, aumentando. As crianças não queriam dormir sozinhas mais, que tinham medo. E estavam vendo televisão, era que a televisão que desligava sozinha do nada, era a chave da luz que desligava sozinha, só coisas estranhas acontecendo. E ela começou, e as crianças não queriam mais ficar na casa, né? Ela falou, mas não tem nada aqui, gente, não existe nada. Até que ela começou a aparecer coisas na comida. Ela fazia comida, depois que ela ia ver, tinha lixo no meio da comida, tinha casca de batata, tinha casca de cebola. Ela fazia o almoço, deixava as panelas tampadas, quando ela ia ver tinha lixo dentro da comida, entendeu? Como se alguém colocasse lixo lá. E ela achava que era alguém que estava zoando com ela. Chegou a ameaçar os filhos, pensando que eram os filhos que estavam fazendo aquilo, mas não eram os filhos, entendeu? E assim começou aquela, era sempre, ela ia dormir quando chegava de madrugada, ela via como se tivesse alguém arrastando o chinelo no corredor, era a porta que batia, era só coisas estranhas acontecendo e ela não sabia o que era aquilo. Quando ela falava pro marido dela, ele não acreditava, né? Ele não estava ali para passar por aquilo. E cada dia mais coisas estranhas acontecendo e ela falava, mas não é possível, né? E a pessoa que não acredita em nada e começou a ficar apavorada, a ficar com medo e aquilo não passava, só ia aumentando, as crianças chorando que não queriam dormir sozinha porque alguém puxava o pé de noite, alguém puxava o cobertor. Aí começou a ver muitas coisas estranhas acontecendo, botava uma coisa na mesa quando ia ver aquilo não estava na mesa mais, era só coisas estranhas e nada, até que um dia ela estava dormindo sossegada, e ela começou a ver aquela arrastação de chinelo no corredor de novo, né? Era um corredor grande, e ela abriu a porta no escuro, não acendeu a luz e foi ver. Só que quando ela chegou no corredor, ela viu que tinha uma velha arrastando o chinelo no corredor. A velha ia até o final do corredor arrastando o chinelo e voltava e ficou fixamente olhando para ela com os olhos esbugalhados. Ela deu um grito e desmaiou, né? Quando ela acordou do desmaio, aí não queria mais ficar ali e não queria mais morar na casa. E eles tinham pagado um calção grande pela casa, e eles não podiam sair da casa, né? Porque o contrato, geralmente, você não pode quebrar o contrato da casa. E aquele desespero total,
Aí ela começou a ir na redondeza a perguntar pro pessoal se o pessoal sabia o que tinha acontecido ali na casa, né? De quem que era aquela casa. Aí ela ficou sabendo que aquela casa era de uma senhora que morou na casa ali. A senhorinha simplesmente, ela viveu na casa, já era muito idosa, estava na casa e simplesmente morava sozinha na casa e tinha desaparecido. Ninguém sabia o que tinha acontecido com ela, entendeu? Aí aquele desespero. E ela foi falar com o padre veio, benzeu a casa uma semana, a casa ficou bem, depois voltou ao normal e aquele negócio. Aí ela foi num centro espírita lá, e o que o pessoal foi fazer, geralmente os espíritas vão na casa, quem é do candomblé sabe que tem o bate-folha, né? Então o pessoal vem com as folhas para fazer a limpeza, para tirar aquele egum que tá na casa. E chegaram na casa, eles foram a casa inteira e foram no porão. Aí chegou uma parte do porão lá que ninguém nunca tinha entrado, tinha sido lacrada aquela parte do porão, eles encontraram um esqueleto lá embaixo, né? Então a senhorinha tinha caído e tinha morrido na casa e ninguém nunca tinha encontrado ela, entendeu? Aí o pessoal foi lá, né? Acharam os restos mortais da senhora e teve um enterro digno, fizeram a limpeza na casa e nunca mais aquilo voltou a acontecer na casa, entendeu? Então realmente a senhorinha aparecia, porque eu acho que na minha opinião, né, na minha modesta opinião, acho que ela queria que alguém encontrasse os restos mortais dela lá para ter um enterro digno. Depois que eles conseguiram encontrar lá, que fizeram o enterro dela, que o pessoal fez a limpeza na casa, nunca mais apareceu nada, entendeu? Então, pessoal, essa é a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Pedi para deixar aquele like, passar para os amigos e comentarem, né? Pessoal, então é assim, ó, a gente também tá fazendo uma promoção agora, é assim. A gente está chamando pessoas para ser membro do canal. O que ganha para ser membro do canal? Eu vou começar a fazer camisetas, canecas, chaveiro. As camisetas vai ser com a Zuzu e o Timóteo, as canecas também, e chaveirinho do canal. Então, assim, quando a gente tiver uma certa quantia de membros, a gente vai começar a fazer sorteios com as camisetas, com boné, caneca, chaveiro, entendeu? Para os membros do canal. E para ser membros é apenas com R$ 4,99 você vira membro do canal, né? Aqueles R$ 5 lá que você vai comprar doce, você vai comer, vai ficar gordinho, ajuda o canal da gente a crescer, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Pedi para deixar aquele like e comentário.